É sempre comum a gente ver o povo pedir dinheiro. Tem até um caso muito engraçado que eu vou contar pra vocês depois, quando eu ainda era diácono na Catedral de Uberlândia. Conta aí, ué. Eu era diácono novo, menino novo, né? Tinha uns 27 ou 28 anos, menos, 26, 27. Eu era diácono na Catedral de Uberlândia. E uma vez um grupo de senhoras da Catedral me procurou porque tinha muitos bêbados na porta da igreja. Aquilo estava incomodando as senhoras que entravam para rezar, né? E aquele dia, coincidentemente, eu ia fazer a celebração e eu fiquei me questionando sobre o que incomodava nos ricos. Ali, a presença dos bêbados na praça, né? E na porta da igreja. E eu fiquei imaginando e lembrei que Santo Tomás tem uma frase que diz o seguinte: cada um tem sua própria medida. Porque Santo Tomás, ele tomava o vinho na hora do almoço com os outros monges dominicanos, e enquanto ele produzia a sua teologia, ele produzia tomando vinho. E os frades questionavam e criticavam o fato de Tomás de Aquino beber vinho durante o seu trabalho, sua produção teológica. Então eles questionavam: você não acha que você está sendo excessivo? Ele falava: não, cada um tem sua medida. Então o que pode ser muito para você é pouco para mim. E então, nesse dia que esse grupo de pessoas da catedral me questionou a respeito de como que a igreja vai fazer para tirar esse povo da porta da igreja, eu aproveitei, né, o momento da homilia, a homilia que as pessoas chamam de sermão, e questionei, né? Eu falei: por que incomoda o mau cheiro dos pobres? Por que incomoda a embriaguez dos pobres? E não incomoda o nosso excesso de perfume dos ricos e o excesso de psicotrópicos dos ricos? Porque o pobre, ele não tem dinheiro para tomar um remédio que anestesia ele da realidade. O rico, para ficar acordado, ele toma excitante. Para dormir, ele toma relaxante. O pobre, ele bebe a pinguinha dele. E ele não tem cama para dormir tranquilo. Se ele não tiver muito entorpecido, ele não dá conta de dormir. Ele precisa da pinga. Precisa. Né? Agora, os ricos dormem confortáveis nas suas camas quentes, com seus remedinhos, todos com receituário e tudo mais, e criticam os pobres que passam necessidade na porta da igreja. Que cristianismo é esse, cara? Caramba, mano. O povo da igreja foi tudo embora, então, a grande parte. Na verdade, assim, o povo questiona, é claro que eles vão reclamar, vão no bispo e fala, porque o padre tá falando isso e aquilo. Mas eu sou padre para pregar o evangelho, não tô aqui para falar o que você quer ouvir, não. Perfeito. Eu prego o evangelho. E se eu estiver indo contra o evangelho, eu mesmo vou ter a noção moral de pedir para sair. Eu não preciso que ninguém me tire. Porque o dia que o evangelho não for mais uma realidade para mim, eu não preciso mais da igreja. Vou fazer o quê como líder de igreja se eu não quero pregar o evangelho? Eu quero pregar apenas o que eu acredito. Nem tudo que a igreja ensina é aquilo que eu concordo. Existem questões que são de âmbito moral que para mim poderiam ser diferentes na igreja. Só que eu não estou na igreja para fazer o que eu quero, o que eu penso. Eu sou padre para obedecer o que a igreja manda, uma instituição de 2000 anos que possui regras. Eu não estou aqui para fazer as minhas regras. Para isso eu crio as minhas. Não é à toa que em cada esquina a gente tem uma. Cada um com a sua própria regra. E você acha que essas regras estão mudando com o passar dos tempos? A igreja, ela acompanha os sinais dos tempos. Tanto que a autoridade da igreja foi dada de forma visível na figura do apóstolo Pedro, e Jesus deixou muito claro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, esse ligar e desligar é uma autoridade justamente para mudar as coisas e não fazer com que tudo seja da mesma forma ao longo dos séculos. Imagina se nós caminhássemos hoje, em pleno século XXI, com a realidade social que nós temos, com um pensamento primitivo ou medieval, por não poder mudar as coisas que foram definidas como corretas naquele período. Porque a gente questiona a história, e eu acho que a história ela está aí para ser questionada, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que ter inteligência para questionar a história. Porque a história ela não acontece contra a vontade de uma sociedade. Nós questionamos a idade primitiva, mas nós temos que ter consciência que para a época, para a mentalidade da época, aquilo era extremamente normal, cômodo, lícito. Idade média, que muita gente critica, né, sobre o poder estatal da igreja no período da Idade Média, é tão criticado, e tem que ser criticado mesmo, porque a crítica nos ajuda pelo menos a elucidar e ter um pouco de sabedoria para evitar da gente repetir os mesmos erros. Mas a Idade Média é um período que era aplaudido pela sociedade. O circo ele só se mantém se ele tiver espectadores. Assim acontece com toda instituição.
E às vezes é uma coisa que a gente não entende, até porque às vezes tem... por exemplo, hoje, eu não sei como a gente faria. Eu tô te falando porque eu vejo a igreja hoje cada vez mais menor, né? Mas cada vez menor, mais sujigada e com muito apoio para que ela, parece que com pessoas direcionando para que ela acabe. Eu te falo, por exemplo, com um partido político, com influência das pessoas mostrando, incentivando e financiando ações para que ela deixe de existir. Os valores católicos, que são os que eu conheço, eles são errados. Eles são vistos como, sei lá, benefícios que você não tem, que você não deve nem questionar. Isso não deve existir mais. Família, por exemplo. Irmão, eu vou te falar uma coisa. O dia que a igreja estiver sendo aplaudida e apoiada por todas é porque ela errou o caminho. A igreja ela nunca vai ser aplaudida e aceita por todas. O dia que isso acontecer é porque ela está errada. Nós erramos o caminho. A igreja sempre foi perseguida. Nós seguimos um Deus que foi crucificado e humilhado no alto de uma cruz. Nós não seguimos um Deus que veste-se de pompa e é aplaudido. O dia que a igreja for aplaudida em tudo que faz, é porque nós perdemos o caminho. Então não me preocupa quando a gente fala de perseguição, quando a gente fala que a igreja é criticada, que a igreja está sofrendo isso e aquilo. Graças a Deus. Sempre foi assim, há 2000 anos. E vai ser enquanto existir a igreja. Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E ninguém é batizado para ser aplaudido. A gente é batizado para assumir um compromisso de carregar a cruz. Não que o sofrimento seja uma virtude que a igreja nos impõe e que a gente seja obrigado a abraçar a dor e não fazer nada para mudar isso. Pelo contrário, as pessoas têm uma ideia de que cristianismo é sofrimento. É claro que num período, sobretudo de colonização, a ideia da pobreza, período pós-medieval em que a igreja tinha muito valor pelo dinheiro, muita a venda de indulgências, né, aquela coisa toda presa muito ao dinheiro, fez com que nascesse um recalque emocional dentro da igreja, pós-Idade Média, de que o dinheiro era abominável. Então as culturas mais católicas, sobretudo a Península Ibérica de Portugal e Espanha, que foi justamente quem colonizou a América, veio com essa mentalidade de que nós temos que ser pobres, em detrimento do excesso da usura do dinheiro no período medieval. Então o catolicismo colocou na cabeça do povo naquele período, sobretudo século XV, XVI, de que o dinheiro era pecaminoso. Em detrimento do protestantismo, que você pega, por exemplo, a Inglaterra e as colônias inglesas, que são todas prósperas. Você pega as colônias espanholas e portuguesas, você vê no que deu. Os caras permitiam lucro, né? Justamente porque a mentalidade de que o dinheiro era pecaminoso vinha em detrimento do excesso de usura do período medieval. Então não houve um equilíbrio. Esse equilíbrio só vai ser conquistado muitos séculos depois. Para entender que o dinheiro não é o problema, a usura é o problema. Porque da mesma forma que existem muitos ricos que são extremamente caridosos e piedosos e santos, existem pobres que são soberbos e que são extremamente anti-caridade. Então não é o dinheiro, é uma questão de caráter. Por isso eu volto naquilo que foi o começo da nossa conversa. Religião não define caráter de ninguém. E eu acho engraçado quando a pessoa se identifica, não porque eu sou católico, não porque eu sou evangélico. E daí? E daí? Desde quando que a religião passou a dizer o seu caráter? Na Idade Média, quando a igreja era o Estado, você dizer que era um membro da igreja era importante, podia abrir portas para vocês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que conta é o que você faz, são as suas atitudes. E estar em banco de igreja não garante liciedade a ninguém.